Partimos então agora a lição número 7. Nessa lição agora a gente já a frase começa a se formar de uma forma mais plena. Nós já conhecemos os substantivos, os adjetivos, vimos que os substantivos e os adjetivos se ligam aos verbos que indicam as ações ou uma determinada situação ou qualidade, e nós temos o objeto ou o predicativo do outro lado, que também é um núcleo de substantivo e adjetivo. Bom, mas para se ligar, por exemplo, duas ideias, por exemplo, dois substantivos, a gente precisa da chamada preposição. Ela fica numa posição que antecede a uma palavra. Por exemplo, eu estou ligando um verbo, uma ideia de ir, e a ideia de cidade, no primeiro caso. Ele vai cidade. Falta alguma coisa. Esse alguma coisa chama-se preposição. Então, as preposições em Esperanto são muito mais regulares do que no português, e vocês, uma vez aprendidas, vocês vão utilizá-las corretamente. Al, por exemplo, é uma preposição que indica direção. Li iros ao la urbo, né? Ela sempre aparece assim, não existe nenhuma elisão, ela sempre está nessa forma. Shi parolas ao li, ela fala a ele. Uma preposição relativamente específica do Esperanto, ela é, na verdade, em português, junto de, junto a, ela traduz essa ideia de proximidade. Por exemplo, Maria loĝas ĉe la patrino. A Maria mora junto à mãe, né? Poderia ser também mi estas ĉe la tablo. Eu estou à mesa, sentado à mesa. Esse à mesa do português, que muitas pessoas falam na mesa, em Esperanto é ĉe. Porque em português é impreciso e na mesa poderia estar em cima da mesa, sobre a mesa ou abaixo da mesa. Então ela é imprecisa. Então, essa imprecisão relativa de posição, quer dizer, você está sentado numa cadeira, você vi estas ĉe la tablo, ao li loĝas ĉe la patrino, junto à mãe. A preposição de, muito parecida com a do português, ela é talvez um pouco menos utilizada do que utilizamos em português, porque em muitas situações que utilizamos em português, vamos utilizar uma outra preposição que é pri, mas atenção, não é di, é de. Em Esperanto sempre é de, né? A casa de João, em Esperanto, é la domo de Johano. E o da, que já falamos um pouquinho atrás, ele indica quantidade. O primeiro mede o segundo. Por exemplo, viacetis iom da kafo. Kiom da leteroi ŝi skribis. Quanto de cartas, né? Quantas cartas em português e em Esperanto é kiom da. Você está medindo uma coisa que vem depois. Dum. Dum significa durante, direto, tradução direta. Dum la promeno mi vidis belajn domojn. En também é igual ao do português. O nosso em dentro de. Mas só que cuidado. O chapéu está na cabeça em português. Em Esperanto não pode. La chapelo ne estas en la capo, senão eu tenho que abrir o cérebro da pessoa e jogar o chapéu lá dentro. En é dentro mesmo. Dis é uma preposição que significa até. Vocês já aprenderam aí o disrevido, né? Até. Kun é o nosso kun, que significa em companhia de. Mi iris ao la butiko kun mia patrino. Kun significa em companhia de. Muito cuidado que vocês vão aprender que a gente usa em português muito mais amplamente esse kun. Esse kun, por exemplo, não pode ser utilizado quando a gente usa em português. Eu escrevo com a caneta. Porque se em Esperanto a gente disser me escribas kun la skribilo, eu escrevo e escribilo também. Nós dois estamos escrevendo juntos. E aí fica fora de sentido. Em Esperanto se diz, me escribas per la skribilo. O por, muito parecido com o português, é por mesmo, por finalidade, né? Em proveito de, tiu virino farás kokon
por vendi. Aliás, é uma das poucas preposições que existem em Esperanto que pode-se utilizar o infinitivo depois dela, né? Pro. O pro significa por causa de. La knabo ne iris ao la lerneio pro la malsano. Então, pela razão dele ter uma doença, ele não foi na escola. É por causa de. Sub significa debaixo de. La plumo estas sub la libro. É o sob mesmo, o nosso sob do português. Sur é sobre. Agora, sobre mesmo, fisicamente. La libro está sur la tablo, porque falar sobre um assunto em Esperanto é pri. Vamos a mais algumas preposições que está na quinta pasta. Anstatam, em vez de, ao invés de. Li aĉetis panon anstataŭ kuko. Veja, vocês aprenderam que acusativo não se usam depois de preposição. Vocês vão ver que existe apenas uma situação especial em que isso é feito. Mas vamos explicar mais à frente. Aqui eu estou... Li aĉetis panon, né? Ele comprou pão. Anstataŭ kuko, né? Então, as duas coisas foram potencialmente poderiam ser compradas, né? Então, mas no caso, pelo fato de kuko estar depois de uma preposição, ele não pode levar o N. Antão é o que está antes, à frente de. Antes em relação ao tempo e antes fisicamente em relação a um lugar. Mia patrino sidas antaŭ la domo. Está sentada na frente da casa. Apud é do lado. Ao lado de. Mia patrino sidas apud ŝi, né? Do lado. Exter é igual ao nosso externo, né? Do lado de fora. Para fora. La biciclo estas exter la domo. Está do lado de fora da casa. El é de dentro de. É uma origem. Morgal Maria venos el Brasilo. Então, ela vai vir de dentro do Brasil, da origem. A gente poderia dizer também Morgal Maria venos de Brasilo. Só que quando a gente usa o el e usa o D a gente pensa como ponto de partida, de origem. E o el é como se saísse de dentro da coisa. Por exemplo, a gente usa esse el também para dizer Ringo el oro, que quando é feito de um determinado material. O anel de ouro, Ringo el oro. Então, o pri, ele substitui algumas formas do sobre no português, que ele a respeito de, mas em relação a matérias, por exemplo. Li parolis al ŝi pri Esperanto, né? Maria instruis Georgon pri geografio. Também é sobre uma matéria, sobre um assunto específico. Sen é o nosso sen. Esse não tem dúvida, é bem parecido com o nosso mesmo. Mi iris ao la lerneio sen la libro. Só que é com N. Super é por cima de, sobre. La birdo estas super la butiko. Tra. Tra é o nosso através de. Por. Li iris al Canado tra o sono. Então ele foi ao Canadá passando pelos Estados Unidos. Circal. Em torno de, ao redor de. La infano ludas circal la giardeno, né? Em volta do jardim. Temos a preposição inter, entre, não tem dúvida. Contra é contra, mas pode ser mia domo estas contra la lerneio, quer dizer, ela fica de frente para a escola, contra la lerneio. Também poderia se dizer mia domo estas antaŭ la lerneio. Mas, se um menino na fila, um está na frente do outro, Johano estas antaŭ Petro. Mas se um está de frente para o outro, Johano estas contra o Petro. Per, por meio de instrumento. É aquele caso da caneta, né?
Sci iros alla urbo per autobusso. Então, é aquele com instrumento, ela vai à cidade com o carro. Em esperanto, teria que ser per l'automobilo. Post, após, depois de. Minha casa está, mia domo estas post la lerneio, depois da escola. Vamos deixar esse ezinho para o final e falar um pouco sobre o preter. Preter significa passar do lado de. Por exemplo, la birdo flugs preter l'autobus. Por exemplo, você está cruzando um carro na estrada. La auto passes preter la li auto, né? Então, é um cruzamento, a passar assim um pelo outro. Trans, você vai além de alguma coisa, além da montanha, por exemplo. Milodias trans la urbo, além da cidade. Malantal, é o antal, o contrário, é atrás de, né? La viro sidas malantal la domo. Ie é uma preposição que hoje tem uma conotação mais ligada a horas. Por exemplo, mi visitos vin ie la tria horo, às 3 horas. Ie kioma horo, a que horas você vai à escola, né? Ie kioma horo viras alla lerneio. Ainda temos alguns detalhes em relação a preposições. Algumas vezes a preposição ela fica subentendida e aí entra o acusativo no lugar da preposição. Nós já vimos, por exemplo, que o acusativo era, por exemplo, birdo captas insecton. O pássaro capturou um inseto, né? Já vimos essa situação. Mas uma frase, por exemplo, que tenha mi dankas al vi, esse al pode virar um acusativo. Mi dankas vin, então se substituiu o al, pro via fabletso, para não ficar uma frase cheia de preposições. Mas você poderia usar mi dankas al vi pro via fabletso, que é um excelente Esperanto também. Aliás, considerado de melhor estilo. Mi legas la libron de Petro. Nesse caso, você tem a preposição, né, de Petro. Então, depois da preposição, não se usa acusativo. Mi voyagas al Americo. Depois de al, não se usa acusativo. Li trinques tasson da cafo. Também não se usa acusativo. Agora, existe uma forma em que eu vou pegar esse acusativo e vou transformá-lo também. Ni veturas ao Montrealo, principalmente quando existe direção. Ni veturas Montrealon, para Montreal. Ili restis dum tritago, ili restis tritagoin. Isso substitui a preposição dum. La infano obeas ao la patro, la infano obeas la patron. Substituir o al. Já havíamos dito antes, quando eu falei do vi. Foriro de antau mi. Uma preposição pode ser acompanhada de outra preposição, que é essa situação. Foriro de antau. São duas preposições, de antau. Mas isso não soa muito bem em algumas formas em Esperanto. Por exemplo, mi promenis al en la ĝardeno, quer dizer, para dentro do jardim. É uma combinação. Então, em Esperanto, a gente substitui esse al por um acusativo depois de uma preposição. Mas, na verdade, esse acusativo está substituindo o al. Mi promenis en la ĝardenon, quer dizer, eu passeava para dentro do jardim. Eu estava com o pé do lado de fora do portão e entrei. Estava no portão entrando. Que, por exemplo, mi promenas en la ĝardeno já estava lá dentro do jardim. Bom, terminamos assim. A 7ª lição são os dados mais importantes. Tentem ver isso com muito detalhe, estudar e fazer os exercícios. E faça todas as perguntas para o seu tutor, que ele vai ter muito prazer em lhe explicar.